Boa tarde, pessoal. Então, hoje, junto com a Gabriela, a Isadora e a Luana, eu estou falando um pouco sobre as particularidades da anatomofisiologia do sistema digestivo de equinos e coelhos. Pode passar. Os equinos são animais monogástricos que selecionam os alimentos não somente pela visão, olfato e gustação, mas também por meio da sensibilidade e mobilidade labial, que permite uma alta capacidade de selecionar os alimentos no momento da apreensão e corte. Eles são animais que precisam de tempo para o pastejo, pois a ingestão ocorre lentamente. Pode passar. Entre as particularidades que encontramos, primeiramente na boca, a gente tem a dentição. Eles possuem 6 incisivos, 3 premolares e 3 molares. Nas éguas, os caninos estão ausentes ou são rudimentares. E nos machos, a partir dos 4 anos, começam a se desenvolver. Também há o dente vestigial, que seria como se fosse o primeiro premolar. Geralmente os animais não desenvolvem ele. No entanto, caso ocorra do cavalo possuir, é necessário retirá-lo, pois ao iniciar o uso da embocadura, a presença desse dente pode causar problemas. Então, na imagem, em azul a gente tem os dentes, em vermelho seriam os caninos, em verde os premolares e em amarelo os molares. E nos dentes premolares, em verde, esse primeiro dente menor seria o dente vestigial. E esse espaço entre o dente canino e o premolar, os vermelhos e os verdes, seria chamado de diástema, que é o espaço onde a gente vai colocar a embocadura e que aí vai estar atrapalhando ali o dente vestigial e aí seria necessário fazer a retirada. Portanto, para colocar o alimento entre os dentes, o animal utiliza do lábio superior, que é forte, móvel e sensível, ocorrendo a apreensão do alimento pelos dentes incisivos. E então, com a movimentação da língua, o alimento vai chegar aos molares, onde vai ser moído. E a partir do momento que o alimento adentra a boca, o processo digestivo já se inicia com a mastigação e a salivação. A saliva desempenha um importante papel no processo bioquímico bucal, possibilitando não apenas a deglutição, mas evitando a acidificação por meio do efeito tampão. A saliva não possui muitas enzimas digestivas, afinal os cavalos se alimentam de folhas e elas possuem pouco amido, mas tem grandes quantidades de minerais e bicarbonato que servem para neutralizar os ácidos na porção inicial do estômago. Como disse, vai ser como se fosse um efeito tampão. Pode passar. Em relação ao esôfago, no caso dos equinos, eles possuem cerca de 1,5 metros e estende-se da faringe ao estômago. Cada espécie animal possui características específicas na composição histológica do esôfago, mas no caso dos cavalos, eles possuem cerca de 2/3 de musculatura esquelética e 1/3 de musculatura lisa. Para ruminantes e cães, essa quantidade maior de músculo esquelético, que eles também possuem, representa uma facilidade para regurgitação e vômito, mas isso não se aplica aos cavalos. E como nas demais espécies, o esôfago termina ao chegar na região de transição entre o estômago, no qual é o esfíncter da cardia. Pode passar. Bom, se tratando do estômago, o tamanho é relativamente pequeno, com capacidade de aproximadamente 10 a 20 litros, representando cerca de 10% de todo o trato gastrointestinal. E dificilmente ele fica totalmente vazio ou cheio, porque ele está recebendo pequenas porções de alimento continuamente durante o dia. O estômago é dividido em região do saco cego, região fúngica e região pilórica. Na imagem, esse rosa mais escuro, a parte de cima, seria a região aglandular e a parte de baixo rosa mais claro seria a região glandular. Na região aglandular seria o saco cego, onde vai adentrar, primeiramente o esôfago, depois o esfíncter da cardia e por fim o saco cego, que aí é a região aglandular, como eu disse. Aí, separando a região aglandular da glandular, nos equinos a gente pode ver essa separação bem nitidamente através do margo plicatus. E depois do margo plicatus já começa a parte glandular, que tem as glândulas cárdicas, fúngicas e pilóricas. E para finalizar, o estômago, a região de transição entre o estômago e o duodeno, a primeira porção do intestino delgado, a gente tem o esfíncter pilórico. A explicação para que não ocorra regurgitação ou vômito, como eu disse anteriormente, numa comparação com os ruminantes e os cães, é devido ao fechamento hermético que a cardia realiza. Portanto, essa válvula se difere dos demais animais devido a esse impedimento da passagem de fluidos e gases do estômago para o esôfago. Na porção
Pode passar. Na porção aglandular do saco cego, não há mecanismos protetores contra o suco gástrico e pouca motilidade. Nessa região, há predomínio de processos digestivos baseados em alto teor de matéria orgânica e pH, assim como atividades microbianas com degradação de carboidratos simples em açúcares e amido, e até mesmo lise de proteínas através de proteínases vegetais, sendo então produzido alguns gases. Já na região glandular, a superfície é recoberta por células mucosas de superfície que produzem um muco espesso responsável pela proteção do epitélio. Também terão células produzindo ácido clorídrico e pepsinogênio. Com a excreção do pepsinogênio, ele é exposto ao conteúdo ácido do estômago com clivagem de uma pequena porção da proteína, resultando na enzima ativa pepsina, que realizará o primeiro desdobramento das proteínas para absorção no intestino delgado. Ainda na região glandular, tem as células G, que produzem gastrina, que é um estímulo para a produção de ácido clorídrico. Portanto, o alimento ele é misturado com a saliva e vai servir como um tampão, aumentando o pH do estômago e estimulando a secreção de gastrina e, consequentemente, ácido clorídrico. Nenhuma enzima com capacidade de digestão de carboidrato ou gordura no estômago. E o suco gástrico ele só vai ser misturado eficientemente ao bolo alimentar na região pilórica pelas contrações mais intensas da parede estomacal. E nos potros lactentes ainda há renina, que coagula a caseína do leite, impedindo que ela passe rapidamente no intestino e facilitando a digestão pela pepsina. Aí pode passar. Bom, pessoal, então agora falando sobre o intestino delgado, ele é dividido em duodeno, jejum e ilho, e nos equinos ele apresenta cerca de 22 metros de comprimento e um diâmetro entre 7,5 a 10 centímetros, e apresenta uma capacidade de cerca de 40 a 50 litros. E uma das particularidades nessa espécie é que as células duodenais, também chamadas células de Brunner, presentes lá na mucosa que a gente estudou na histologia, elas se estendem do duodeno até o jejum, e elas secretam um muco alcalino que faz com que diminua essa acidez do suco gástrico. Então, vai neutralizar o bolo alimentar, que veio lá do estômago, sendo, então, esse pH alcalino muito importante para a ação das enzimas pancreáticas e também para manter o ambiente ideal no intestino grosso. Bom, então, o intestino delgado, nele ocorre a digestão química, e como nas demais espécies, essa digestão química é realizada pela bile, também pelas enzimas pancreáticas, e também ocorre a absorção de nutrientes, como do magnésio e do cálcio por difusão facilitada e do potássio por difusão passiva. Bom, o duodeno, ele é a primeira e principal porção do intestino delgado, e nos equinos ele apresenta cerca de 1 metro de comprimento, e no seu início, como dá para a gente ver no videozinho, logo após que ele sai do piloro, tem uma curva direcionada para a direita no formato de um S deitado, que corresponde à porção cranial do duodeno. E em seguida, tem a porção descendente, que vai no sentido dorso-caudal, ele está sustentado pelo mesentério menor. E aí, lá próximo do fígado, a gente vai ter o ligamento hepatoduodenal, que vai estar levando canais biliares, que vai estar carregando a bile, que juntamente com o suco pancreático, 15 centímetros depois da saída do estômago, então do duodeno, a gente vai ter a papila duodenal e a papila hepatoduodenal, que vai desembocar, então, o suco pancreático e a bile no lumen desse duodeno. E a bile nos equinos, pessoal, ela é secretada constantemente, porque os equinos eles não apresentam a vesícula biliar para armazenação dela. E isso está muito relacionado com o hábito alimentar, como a Aline disse, porque eles fazem essa alimentação constantemente, então várias vezes ao dia e em pequenas quantidades. E para vocês terem uma noção, um cavalo selvagem ele pode gastar 70% do tempo do seu dia com refeições, então pastando. E o duodeno, lá perto do rim direito, na base do seco, ele vai se curvar no plano mediano. Para vocês terem uma noção, lá perto do flanco, né? Na última costela. E aí, essa nova porção, depois da curva, vai ser a porção ascendente, que vai estar do lado esquerdo. Já o jejum, ela é a maior parte do intestino delgado, tem mais de 17 metros de comprimento, e as alças intestinais deles, como está mostrando aí no vídeo, elas se organizam em espiral por toda a cavidade abdominal e elas estão presas pelo mesojejum, que é o mesentério menor, na parede abdominal da cavidade, né?
E aí, durante todo esse trajeto, ele está em espiral, e aí ele vai migrar para o lado esquerdo e vai iniciar o ilho, que é a porção final do intestino delgado, é a mais pequena e que tem aproximadamente 45 centímetros de comprimento. E o ilho, ele está ligado ao seco pela prega chamada ilho secal. Então, agora o bolo alimentar, ele já entrou lá pelo ósseo ilho secal, no intestino grosso, que é uma estrutura muito importante do trato gastrointestinal dos cavalos, porque ele tem a presença de micro-organismos que fazem a fermentação das fibras e dos nutrientes que não foram absorvidos na porção do intestino delgado. Então, assim como o rumen lá nos ruminantes que a gente aprendeu nessa disciplina, ele também precisa de um pH adequado, em torno de 6,5. E esses micro-organismos presentes lá, eles conseguem, por exemplo, sintetizar vitaminas do complexo B, e aí, posteriormente, também a produção dos AGVs, os ácidos graxos voláteis. E o intestino grosso dos cavalos, eles têm cerca de 7 metros de comprimento e é dividido em seco, cólon e reto. Bom, o seco nos cavalos, eles medem cerca de 1 metro e eles têm a capacidade de aproximadamente 30 litros e eles são compostos por uma base, um corpo e um ápice. Esse ápice, ele está localizado lá perto do externo desse animal. O seco, pessoal, ele vai apresentar 4 tênias. E o que são essas tênias, Luana? São fitas de músculo liso localizadas sobre o peritônio no sentido longitudinal. Então, o seco ele vai apresentar a tênia medial, a tênia lateral, a tênia dorsal e a tênia ventral. E aí ele começa lá no flanco direito desse animal e vai continuar no sentido crânio-ventral, ele vai passar medial ao cólon ascendente, que a gente vai estudar, e ele vai terminar lá perto da cartilagem xifóidea, no assoalho desse abdômen. E o seco é onde que vai ocorrer a digestão de carboidratos, de carboidratos complexos como a celulose. E aí, só falando mais uma prega, a gente vai ter a prega secocólica, que vai ligar a tênia lateral do seco ao cólon ventral. Agora, falando do cólon, a estrutura que mais assusta, né, na hora que as pessoas vão começar a estudar o intestino dos cavalos, ele é dividido em 3 porções, o cólon ascendente, o cólon transverso e o cólon descendente, lembrando que o cólon ascendente ele também pode ser chamado de cólon maior, e o cólon descendente ele pode ser chamado também de cólon menor, e ainda o cólon maior, ou cólon ascendente, nos equinos eles apresentam 4 partes, o cólon ventral direito, o cólon ventral esquerdo, o cólon dorsal esquerdo e o cólon dorsal direito. O cólon ascendente, pessoal, vai começar como cólon ventral direito. E aí, depois, ele vai lá perto do externo, vai se curvar e vai formar a flexura external. E aí, ele vai seguir caudalmente, como cólon ventral esquerdo. E aí, depois, lá perto da pelve, ele vai fazer novamente uma curva, tendo, então, a flexura pelvina, a flexura pélvica. E aí, vai seguir como cólon dorsal esquerdo. E no sentido cranial, novamente, então, em cima do cólon ventral esquerdo. E aí, quando ele chega próximo ao diafragma, ele vai se curvar novamente e vai ter, então, a flexura diafragmática, que vai continuar como cólon dorsal direito, que é a parte mais curta e mais larga do cólon ascendente. Os cólons ventrais, para a gente saber diferenciar o que é cólon ventral, cólon dorsal, os cólons ventrais direito e esquerdo, eles vão apresentar 4 tênias, como dá para a gente ver aí nas imagens, então com saculações, e tem um diâmetro aproximado de 20 centímetros, sendo que lá na flexura pélvica, o diâmetro ele diminui bastante, ele é de 8 centímetros. Já os cólons dorsais, eles não apresentam saculações, sendo que o cólon dorsal esquerdo ele tem apenas uma tênia. No cólon dorsal direito, ele vai apresentar 3 tênias. E próximo ao final do cólon dorsal direito, a gente vai ter a ampola do cólon, que é uma região que o diâmetro é maior. E depois do cólon ascendente, a gente também, depois do cólon ascendente, a gente vai ter o cólon transverso, que é uma porção constrita, com diâmetro de 8 centímetros. E aí depois, a gente tem o cólon menor, ou também cólon descendente, como eu falei, que vai apresentar saculações, que quando cheias, elas vão ter o formato das síbalas, que são as fezes dos equinos. E esse cólon descendente, ele apresenta 2 tênias,
E aí, aqui no cólon, ocorre a absorção de água, ácidos graxos voláteis e de eletrólitos. E o cólon transverso, ele é fixado na parede abdominal, por mesentério também. E o seco e o cólon são as últimas estruturas onde ocorre a absorção no trato gastrointestinal. E a água ela é absorvida por todo o intestino por osmose. E aí, logo que o cólon descendente ele entra na cavidade, na pelve, né? Ele vai se tornar reto e aí ele vai se unir ao canal anal. Bom, gente, falando um pouco agora sobre os coelhos. A gente parte do fato de que os coelhos são animais monogástricos, herbívoros e com uma grande adaptação à ingestão de alimentos ricos em fibras. A dieta de um coelho ela é baseada em alimentos extrusados, forragens, legumes, verduras, frutas, alguns com maiores restrições, mas a obtenção desses alimentos sempre ocorre de forma sucessiva e contínua a fim de garantir uma eficiência do trânsito gastrointestinal desse animal. Em relação à boca, quando a gente fala sobre a boca de um coelho, o primeiro ponto que a gente pensa é em relação à dentição. O coelho, ele possui 6 incisivos, ainda que a gente veja logo de cara apenas 4, 2 deles ficam escondidos caudolateralmente a esses incisivos frontais superiores que a gente vê, portanto, eles possuem 6. Eles possuem também 10 premolares e 12 molares, não possuem caninos, e por final, eles possuem de 26 a 28 dentes definitivos no total. Os coelhos, que são classificados como lagomorfos, eles compartilham uma característica muito importante com os roedores em relação ao crescimento do dente. Esse crescimento é contínuo, portanto, eles são elodontes. Isso está muito relacionado à ingestão da dieta fibrosa. Como demanda uma mastigação contínua, esses dentes eles vão se desgastando conforme vão se alimentando. Caso esse animal seja submetido a uma dieta com restrição fibrosa muito abaixo do que é indicado, esses dentes vão ter um crescimento além do ideal e, portanto, esses animais terão muitos problemas bucais necessitando de intervenção. Além disso, os coelhos são animais que possuem dentes de leite, dentes esses que eles podem ser trocados até mesmo quando esse animal está no útero da mãe. Em relação ao esôfago agora, que foi a porção que a gente encontrou menos informações, tem pouquíssimas menções na literatura. O único ponto que a gente encontrou foi em relação ao esfíncter inferior do esôfago do coelho, que sofre um aumento de pressão e comprimento quando submetido à fundoplicatura, seja ela por abordagem laparotômica ou laparoscópica. Em relação ao estômago do coelho, ele possui uma divisão em 2 divertículos bem característicos, a cárdia, que é um pouco menos pronunciada, e o piloro, que é mais desenvolvido. Em relação às características, ele possui uma dimensão de 11,5 centímetros por 7,5, tendo uma capacidade de meio litro. É um órgão bem desenvolvido, quando vai comparar com o tamanho do coelho e de outros órgãos, e possui secreções como ácido clorídrico, muco, pepsinogênio. Ele comporta um pH de 1 a 2, porém, no caso de lactantes, pH varia de 5,5 a 6, que é um fator de suscetibilidade a diarreias. O estômago do coelho, ele nunca está completamente vazio. Como foi mencionado anteriormente, a alimentação ela é contínua, então o estômago está em constante complementariedade e isso ocorre a fim de ter uma motilidade ideal desse órgão. Além disso, o estômago é também o local de acúmulo de bolas de pelo dos coelhos. O coelho, nos seus hábitos de higiene, ele acaba ingerindo pelo, e caso ele não esteja numa situação ideal, por exemplo, quando ele está submetido a desidratação ou nutrição incorreta, essa motilidade do estômago não acontece de forma ideal, então as bolas de pelo se acumulam ali, fazendo com que se torne um ponto de preocupação. Pode passar. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o intestino delgado. O intestino delgado, ele é dividido em três áreas funcionais: duodeno, jejunum e íleo.
Ele é o maior sítio de absorção de nutrientes, possuindo cerca de 3 metros de extensão. E essas 3 áreas funcionais, elas vão estar completamente desenvolvidas por volta da 9ª à 11ª semana de vida dos coelhos. O órgão ele é bem vascularizado nas áreas secretoras do duodeno e no ilho cranial. Pode passar. Na primeira área do duodeno, vai acontecer a neutralização do material ácido que é oriundo lá do estômago. Essa neutralização ela vai acontecer pelo suco pancreático. Em volta da primeira parte do duodeno está o pâncreas, e é ele que vai fazer a secreção, produção desse suco pancreático, que vai ser responsável por secretar enzimas digestivas como amilase, protease, lipase e também secreções alcalinas. E isso tem a finalidade de auxiliar na digestão e também alcalinizar o material ácido que veio do estômago. E a gente tem também a bile, que é secretada no duodeno. Ela é secretada próxima ao esfíncter pilórico e é via o ducto biliar. Essa bile ela é constituída por ácidos biliares e por pigmentos, que é fundamental para a absorção de gorduras e de vitaminas. E a sua propriedade emulsificante, e por ela ser secretada conjugada a aminoácidos, ela consegue solubilizar os lipídios do meio aquoso do intestino. E uma particularidade que a gente tem na bile dos coelhos é que essa bile que é secretada nos coelhos, ela é conjugada à glicina, e nos bovinos ela é secretada conjugada à taurina. E outra particularidade dela é que o seu pigmento é a biliverdina, enquanto na maioria dos mamíferos é a bilirrubina. Pode passar. Então, após essa neutralização e essa mistura dos alimentos no duodeno, esse bolo alimentar ele vai seguir para o jejum, que é o maior sítio de digestão e absorção, e logo vai para o ilho. Pode passar. Então, após o ilho, vai para o intestino grosso. E o intestino grosso pode ser ele é dividido em seco, cólon e reto. E eles possuem grande relevância no processo digestivo do coelho, devido a nele acontecer a fermentação secal, a excreção seletiva das fibras e possibilitar a reingestão do conteúdo secal. Esta última é uma grande particularidade dos coelhos. Pode passar. Então, primeiro vamos falar sobre o seco. O seco ele é volumoso, como a gente pode observar quando comparamos com as outras estruturas do sistema digestivo, gastrodigestivo do coelho. Ele possui cerca de 40 centímetros e 600 ml de capacidade. Pode passar. O colo, ele é logo após o seco. Ele pode ser dividido em colo proximal, colo anterior proximal, colo posterior proximal, fusus coli e também colo distal. O colo anterior proximal possui cerca de 5 a 15 centímetros. O colo posterior proximal é um pouco maior que o colo anterior. O fusus coli é bem pequenininho, de 3 a 4 centímetros, e é lá que vai acontecer a separação das fezes duras com os secotrófos. E o cólon distal ele é abundante em células mucosecretoras. Pode passar. Então, após acontecer essa digestão no intestino delgado, vai lá para o intestino grosso, e quando ela está passando, esse material está passando pela válvula ileal, ele vai ser dividido. Parte dele vai para o seco e parte vai para o colo proximal. Essa parte que vai para o colo proximal, ele vai sofrer impulsionamentos antiperistálticos, que vai conduzir ele de volta para o seco. E no seco vai acontecer uma mistura contínua. E tanto esses movimentos antiperistálticos do cólon, quanto essa motilidade do seco, vai ser responsável por partículas maiores e com pouco líquido ficarem no cólon proximal, e as partículas menores, ricas em líquidos e micro-organismos, fluírem para o seco. Pode passar.
Então, o material que já vai estar presente no colo, ele vai perder a água rapidamente. E, como eu já disse, ele é constituído por partículas maiores, que por uma estimulação nervosa, rapidamente vai modelar as fezes e vai possibilitar a sua ágil eliminação. Dessa forma, o coelho é capaz de excretar rápida e seletivamente a fibra dietética. Pode passar. Agora vamos falar sobre a secotrofia. Os secotrófos, ele é o bolo alimentar fermentado por mais tempo no seco. São produzidos depois que o conteúdo secal ele é submetido por algumas horas à ação bacteriana. A secotrofia ela é fundamental para o melhor aproveitamento da proteína e utilização de matéria seca na dieta. E em coelhos selvagens, ela acontece precocemente devido à sua alimentação. Já em coelhos domésticos, ela é mais tardia, por volta da 3ª semana de vida. Isso quando ele inicia a ingestão de sólidos. Pode passar. Então, após a separação de partículas, o material secal ele vai permanecer durante algumas horas no seco, onde uma série de micro-organismos vão promover a fermentação. E logo em seguida, uma incorporação de nutrientes. E antes da sua eliminação, esses secotrófos eles são cobertos por uma camada de muco. Pode passar. A produção de secotrófos, ela recebe algumas interferências, os fatores que interferem nela. E entre eles estão a idade, a dieta e alterações fisiológicas no organismo. Dietas com baixo teor de fibra reduzem a secotrofia, isso devido à baixa na motilidade intestinal, e também um maior tempo de retenção secal. O consumo também sofre algumas influências, como a iluminação, tipo de dieta, regularidade nas operações diárias do manejo, a densidade populacional, se está em gestação ou lactação, e também o ciclo circadiano do animal. E esses animais, eles vão ingerir esse alimento de acordo no momento da ingestão dos secotrófos, depende da idade dos animais. Animais jovens vão ingerir os secotrófos ao decorrer do dia e animais adultos do período noturno. Os secotrófos, eles não passam por mastigação, eles são pegos diretamente do ânus. Quando eles são ingeridos, eles não se misturam no conteúdo estomacal e permanecem no estômago até que a camada de muco se desintegre. E depois dessa camada de muco se desintegrar, vai seguir o processo normal de digestão. Pode passar. Então, como conclusão, na parte dos equinos, a gente conclui que eles apresentam muitas particularidades anatômicas e as principais é a apreensão do alimento com auxílio dos dentes do lábio superior, a cárdia com a túnica muscular espessa, que vai impedir a regurgitação e a eructação, as curvaturas, posicionamento e as mudanças bruscas de diâmetros nas alças intestinais, as flexões e saculações dos colos ventrais e a ausência de vesícula biliar. E outra característica particular dessa espécie, que é muito relevante, é a funcionalidade do intestino grosso, então que faz a digestão das fibras pelos micro-organismos e também síntese de vitaminas, ácidos graxos voláteis, então acetato, propionato, butirato e o ácido lático. E sobre os coelhos, a gente pode concluir que as suas particularidades do sistema digestivo vai auxiliar na digestão dos alimentos. E dentre essas particularidades, a gente pode citar o sítio de fermentação, que é fundamental para determinar o maior aproveitamento de alimentos que são ricos em materiais fibrosos. E no coelho, essa fermentação, esse sítio de fermentação acontece no seco. E outra particularidade da espécie é a dualidade da excreção fecal, com capacidade dos coelhos de produzir e reingerir parte desse material fecal, as denominadas fezes moles ou secotrófos, que são oriundas da secotrofia. Isso permite que eles aproveitem mais eficientemente alimentos vegetais.